No entanto, deve-se estudar a sua personalidade. E estudando-a personalidade, estudamos a condição de nosso chamado corpo psíquico. Porque nossa personalidade é um produto dos chamados elementais que a compõem, que são criaturas psiconoéticas. Criaturas. Sim, com a palavra criatura quero dizer coisas que são criadas por nós. Assim, dos nossos ramos de estudo enfrenta diligentemente com coragem a condição atual da nossa personalidade, porque só assim estudaremos e enfrentaremos nossos problemas que levam a personalidade de um homem ou uma mulher a grandes e maiores confusões. Atualmente, levando as pessoas a até mesmo cometer suicídio. O que torna a nossa personalidade temporária impura? O que é a nossa personalidade temporária, na criação de tempo e lugar? O que é isso? Nós dissemos que é a soma total dos elementais que criamos por nossas impressões, através da imagem de nosso eu inferior, nosso egoísmo pessoal. Assim, temos que separar o nosso eu real da imagem. No espelho, o espelho tríplice, que significa o corpo material, o corpo psíquico e o corpo noético. E o que vamos descobrir? Que nós, o verdadeiro eu, não somos os corpos. A matéria não está criando a individualidade. Existe uma luta constante entre os elementais na personalidade de um ser humano, entre o que é bom e o que é ruim. Eu não quero usar a palavra mal. Então, há um confronto constante e uma guerra entre eles em você. Às vezes esse choque, essa guerra, se esses elementais estão nos extremos, podem fazer uma personalidade infeliz. Há outros céus além do sétimo. Eu disse que a inteligência humana pode alcançar apenas o sétimo céu. Além disso, ele não é mais um ser humano. Ele é outra coisa. Ele é um Deus. Para além daqueles mundos de dimensões, não é permitido revelar muito. O eu espiritual não é facilmente descrito em palavras. Mesmo que se conheça a sua natureza, ele não consegue encontrar palavras para explicar. E ao inventarmos palavras, essas palavras não significam nada para você. Porque nada pode ser concebido que você não saiba. Então, na realidade, o mundo, os céus, os universos são muito, muito mais diferentes do que você pensa que são, e são sagrados. É a expressão, a manifestação do infinito ser. Até a matéria é sagrada, e a matéria é mente sólida. Porque, como eu disse, tudo o que existe é a mente em várias taxas de vibração e várias frequências diferentes. Introspecção é a exploração interior para rastrear as fontes de seu comportamento emocional e noético, com a determinação de estruturar conscientemente sua personalidade e seu subconsciente. A determinação de libertar o ego das limitações do egoísmo, liberando sua consciência de obras mortas. Hebreus 9h14, é se mover em direção à voz sábia e amorosa da alma. Você deve praticar a introspecção toda noite, olhando para dentro. Isso significa, verifique seus desejos e suas emoções. E a qualidade do seu subconsciente. Relembre um evento do dia. Talvez com algumas pessoas da sua empresa, do mercado, aqui ou ali. Talvez tenham ocorrido momentos difíceis. Eles disseram palavras duras a ti, e você respondeu da mesma forma, brigando e tudo mais. Então, durante a noite, na introspecção, traga toda a cena à sua frente. Pessoas e a localidade. Treine-se na visualização. Você terá apenas a se beneficiar com isso. Em segundo lugar, comece a ver as coisas como elas realmente aconteceram. A segunda coisa que você verá e será beneficiado é desviar o seu pensamento do seu egoísmo. Como? Você nunca suspeita dele, ele está dentro de você. Então diga sim, eu ouvi aquelas palavras duras e eu não deveria ter respondido e dito palavras duras. Então seu egoísmo vem à tona e diz: sim, mas você estava certo. Ele lhe disse isso e aquilo, com a intenção de pegar você. Diga então a si mesmo: olha, você não é eu. Agora, estou estudando as coisas e tomarei as decisões, não você. Por meio da introspecção, descobriremos que não é uma questão para a alma autoconsciente, ou para a personalidade permanente, lutar contra a personalidade temporária ou repreendê-la. O eu interior irá conhecer, aconselhar e corrigir a personalidade temporária e assimilar-se com ela. Você terá a chance de experimentar tudo isso quando começar os exercícios de introspecção. O próximo passo é encontrar e separar a sombra do nosso eu temporário a partir do nosso eu interior. Quando esta separação ocorrer, descobriremos que não somos mais os seres fracos e temerosos, com desejos desenfreados, que criam medo, estresse e sofrimento, mas um ser racional com conhecimento que pode progredir e viver. Portanto, devemos começar nossos exercícios em introspecção com honestidade. Eu disse que você não precisa sacrificar muito para os seus exercícios, você precisa apenas de 15 minutos por dia, mas para sua introspecção, você pode praticar enquanto você estiver acordado, e depois até mesmo quando estiver dormindo.
Mesmo assim, você fará seus exercícios de introspecção, pois poderá começar a corrigir o seu comportamento no mundo psíquico. Esse trabalho e progresso não são apenas enquanto estamos aqui no plano material, mas por muito tempo. Depois de termos partido dele. Dascalos. Então, agora temos a vontade e prazer do ser absoluto infinito, Deus, que é o que vocês chamam de plano divino. Pode um ser humano e uma inteligência humana entender este plano divino? Não. É impossível. Os arcanjos? Não, nem mesmo os arcanjos. Existem coisas desconhecidas até para os arcanjos. O que podemos entender então? Certas partes deste plano divino, que são os universos. O ser humano, a inteligência humana. Depois de desenvolver a chamada consciência até os mais altos níveis, pode entender apenas os 7 céus. E isso é suficiente para os seres humanos, mesmo como deuses. Deus Pai, o Pai mais misericordioso, não está punindo ninguém. E Joshua Emanuel, o Cristo, ao ver os pecados, ou as transgressões das pessoas, a causa de sua doença, antes de curá-los, dizia primeiro, seus pecados estão perdoados. Podemos perdoar pecados? Sim, nós podemos, mas somente aqueles pecados que foram perpetrados contra você mesmo. Perdoando-os. Outros, sim, mas você não pode interferir na vida das outras pessoas. Quanto ao Deus Homem Jesus, isso já é uma coisa diferente. Os arcanjos, também, estão em superconsciência, porque se assim não fosse, eles não seriam seres separados na multiplicidade do ser absoluto. Deus. Agora, qual é a diferença entre todas as ordens arcangélicas que tem um eu arcangélico, da autoconsciência dos seres humanos? Há uma grande diferença, claro. A consciência, os arcanjos estão unidos em consciência. Eles estão sentindo o mesmo. Conhecendo um arcanjo de qualquer ordem, você conhece imediatamente todos os arcanjos dessa ordem. O que é fabricar formas ou visualização? Isso é imaginação? Não. Ele é um pensamento criador. Você pode perguntar, estamos criando um elemental? Definitivamente, sim. Todo trabalho nos universos é o trabalho de elementais. Se não fosse por eles, não teríamos criação. O universo inteiro, do material aos outros universos, são a materialização dos elementais dos arcanjos. Isso não tem nada a ver com fantasia ou imaginação preguiçosa. Você deve aprender agora a visualização real e a construção das formas ou imagens. Ao praticá-lo, um dia você poderá até mesmo materializá-los. A ciência ortodoxa descobriu uma grande verdade, de que a matéria é indestrutível. Ela simplesmente muda. A matéria se torna energia, e a energia se torna matéria, e tudo é a mente. Você tem a mente como supersubstância, sem forma, a substância mental refletindo as causas, leis, em formas, e então você tem a mente em ritmos ainda mais baixos e frequências de vibrações que causam o que você chama de emoções, e então a mente sólida, que é a matéria ao nosso redor. Tudo é a mente em diferentes taxas ou frequências de vibrações. Nada mais que isso. As pessoas estão aprisionando a si mesmas em seus infernos e em seus paraísos também, em sua satisfação, naquilo em que acreditam ser suas recompensas por seus bons atos e seus bons corações. Mas, novamente é um aprisionamento. Como eu disse a um desses dignitários da igreja, se uma gaiola é feita de fio sujo, enferrujado ou de fios dourados decorados com diamantes, uma gaiola é sempre uma gaiola. Quais são esses mundos da existência? O mundo noético, o assim chamado mundo psíquico e o material que ele produz. Estes são os mundos da existência. No entanto, eles diferem um do outro. O mundo material é o mundo das 3 dimensões, o chamado mundo psíquico é o mundo das 4 dimensões, e o mundo noético é o mundo das 5 dimensões. Estes são os mundos das formas. Nestes mundos, ou nestes universos, temos as formas vivas. Nós temos a manifestação de Deus como formas. O que Joshua Emanuel, o Cristo, disse sobre todos esses mundos de existência? Ele disse, no ser absoluto de meu Pai há muitas mansões. Vou preparar um lugar para você. Pense no sentido de um lugar. Ele não disse, na casa de meu Pai, ou nosso Pai não tem casa, nem mesmo os templos ou as igrejas. Ele disse, e no ser absoluto do meu Pai há muitas mansões. Eu vou preparar um lugar para você. Joshua Emanuel o Cristo, o homem de Deus, deveria preparar um lugar para seus discípulos, não apenas para os 12 e os outros 70, mas também para todos os outros discípulos. Qual a relação entre cor e som? O que entendemos por som? O som é classificado em 7 tipos de ordens, o mesmo que a luz. Esta é a relação entre a luz e o som. Então, expressando sua própria luz. Esses arcanjos sagrados estão criando seus próprios sons e esses
Sons, misturados em doses exatas, estão criando os universos. Eles não têm mãos, mas usam suas vibrações para criar algo. Assim, com cores e sons, a luz e o som, são os meios pelos quais os arcanjos sagrados, inicialmente, obtêm seu nome, que podemos ouvir e fazem seu trabalho para criar os universos. Por que eu te digo todas essas coisas sobre o mundo material bruto? Para que você entenda a diferença entre o mundo material bruto das 3 dimensões e o mundo das 4 dimensões. A quem chamamos de mundo psíquico. E o que eu disse ontem, em tudo. O que é físico tem sua contraparte etérica, e sua assim chamada parte psíquica. Onde está o nosso mundo psíquico, o mundo psíquico do nosso planeta? No planeta Terra, ao redor do planeta e em muitos milhares de quilômetros ao redor do planeta. Agora, você tem que conhecer muito sobre a natureza de sua personalidade e aprender muito do que você é como um self, alma e espírito. Trabalhe e pratique para encontrar essa verdade por si mesmo. Um irmão ou uma irmã guia lhe mostrará o caminho. Mas você tem que trabalhar com introspecção, olhando para dentro, exercitando sua natureza divina de observação. Todos vocês são ricos. Você recebe a vitalidade da mente. Suas riquezas materiais não significam nada. Faça bom uso deste dom divino, da vitalidade mental. Construa com isso uma personalidade boa e santa. Durante a introspecção, o egoísmo interfere agora e diz: eu não tenho defeitos. Os outros os têm, eu não tenho. Isso te leva para aonde? Para dor e incompreensões. Agora, um sonhador irá iniciar desculpando-se a si mesmo e acusando a todos os outros, como muitos fazem todos os dias, vivendo suas vidas. Isso é o que os seres humanos estão fazendo todos os dias. É por isso que há muita confusão em seu modo de viver. No entanto, sendo um pensador, você é uma terceira pessoa colocando as coisas em ordem, e sendo sincero com os princípios e com a verdade relativa. Agora, a cada um dos arcanjos, nossos irmãos, tem sua autoconsciência arcangélica, mas sempre em união com Deus, a existência absoluta. Eles não separam-se do ser absoluto, Deus. Se você colocar a seguinte pergunta para um Michael, ou a um Gabriel ou um Rafael, quem é você? Ele irá dizer Deus, e ele tem o direito de dizer isso, porque ele nunca separou o seu ser arcangélico e existência do estado de ser absoluto. No entanto, ele tem seu próprio self. E Joshua, o Cristo disse, grande alegria é para os anjos, arcanjos, no céu, para cada um que está retornando de volta para casa, que significa, retornando para sua natureza divina. Os santos arcanjos sabem o que estamos fazendo e o que somos. O prazer de ver que você reconhece o que eles estão fazendo, eles veem a você. Eles sentem o que você é. Eles sabem quem você é. É você quem não os conhece. Como é criado um elemental? Joshua Emanuel, o Cristo, descreveu o que ele chamou os espíritos malignos, pensamentos. No início uma forma pensamento é criado do tamanho da cabeça de um alfinete, na raiz do nariz do nosso corpo etérico. Podemos visualizá-lo. Em seguida, ele sai recebendo seu tamanho natural, mesmo de um edifício muito grande, se desejamos criar um destes. Para existir, um elemental tem que ter uma forma. Fica numa forma, na forma que estamos dando-lhe com nossos desejos, para uma joia ou alguma coisa, ou ele recebe sua forma de acordo com sua natureza. Então, estamos criando formas pensamento, elementais, a todo momento. Agora, esses elementais, a soma total dos elementais como o egoísmo, estão criando o que chamamos de hábito, que é a criação de uma fraqueza, uma paixão e muitos estados não desejáveis em um ser humano. Tais como o hábito de beber, o hábito de jogo, o hábito de mentiras, o hábito do ódio, o hábito de lutar e muitos outros, eu chamo-os de maus hábitos. Eu não quero usar a palavra demoníaco. Assim, um hábito é a soma total de certas classes de elementais relacionados entre eles, por vezes, uma legião. Você tem uma história destes elementais maus no Novo Testamento, no Evangelho. Vou dar um exemplo que Joshua deu aos seus discípulos também. Perguntaram-lhe, e mais nós sentimos que um é completamente separado do outro. Como você dizer que somos um? Ele começou a rir e disse: mostre-me sua mão. Mostre-o. Quando você centra a sua autoconsciência na ponta de um dos dedos, é claro que você está separado dos outros dedos. Mas você não pode ficar centrado lá o tempo todo. Ao desenvolver sua consciência, você entra na palma da mão. E na palma, você é um com o outro. Então, um ser humano é como uma linha com um centro e 2 pontos. Nas extremidades. Em uma das pontas está a divindade, está a sua natureza real, nosso verdadeiro eu, alma, Deus, e na outra ponta está nossa existência humana, que é a personalidade inconstante.
Mudança, a forma, em constante mudança, se esta forma está nos planos material, psíquico ou noético. Então, temos um corpo material correspondente ao universo material. Nós temos o duplo etérico do corpo material, que não é um corpo, que corresponde ao mundo etérico do planeta. Também temos o chamado corpo psíquico, o corpo de nossas emoções, que correspondem à contrapartida psíquica do planeta. É o mundo psíquico. Este é o mundo além no qual nós nos encontraremos depois de descartar o corpo material na morte. E é onde nos encontramos toda noite quando deixamos nosso corpo material em sono profundo. Considere uma vela brilhante e linda para representar nosso arcanjo. Tome outra para representar a nós mesmos, não da mesma qualidade, mas exalando fumo. Se eu juntar estas duas velas, estas duas chamas, a que emite fumaça e a outra perfeita, unindo elas eu tenho uma chama. E separando elas eu ainda tenho duas chamas, cada uma delas se comportando de acordo com a sua natureza. Isto é o que eu quero dizer. Com a egoificação, união, com seu arcanjo guardião. Joshua Emanuel o Cristo nunca disse, e ame seus inimigos. Isto é traduzido incorretamente. Ele costumava dizer, ame aqueles que se consideram seus inimigos. Seus discípulos e todos os seus seguidores foram instruídos a não sentir sentimentos hostis contra qualquer outro ser humano. Então, não temos inimigos. E aqueles que se consideram nossos inimigos, devemos amá-los. Você não pode extinguir o ódio odiando, mas somente amando. Cristo ensinou, ao se sintonizar comigo e para mim, você se qualifica de tal maneira a tirar de si mesmo o peso que não permite que você entre naqueles céus. Então, eu vou preparar um lugar-te. Isso significa que você deve adaptar sua consciência à minha, para entrar em comunhão comigo. Muitos estão me perguntando, você está guardando as chaves para si mesmo. Por que você não nos oferece as chaves para a iluminação? Mas eu estou lhe dando as chaves a todo momento. As chaves são apenas em conhecer e compreender o que é a substância suprema da mente. Usando-a de maneira apropriada, conduzindo a vida de maneira apropriada e estudando o que é a consciência, no começo, em todos os seus níveis, a fim de encontrar seu eu, sua autoconsciência. Não há mistério nisso. E qual é a diferença entre esses mundos da existência? Nós mencionamos três agora, o mundo material bruto, o mundo psíquico e o mundo noético. O que é a diferença entre eles? Está na taxa de vibrações da mente e o modo como as formas estão vivendo nestes mundos. Como podemos desenergizar os elementais indesejáveis? Podemos fazer isso? Claro que nós podemos. Por não tomar mais cuidado com eles, convencendo-nos de que não estamos interessados mais. Não há outro caminho. Lutando contra eles? Nós vamos perder a batalha. Porque lutando contra eles, nós lhes damos força. Muitos querem apenas desistir de uma fraqueza, fumar, jogar, beber. Eles tentam tantas coisas, e então, estão de volta. Por quê? Porque eles estão lutando contra isso. Eles não estão exercendo sua verdadeira força de vontade. A teimosia humana não é a força da vontade, é uma fraqueza. O que é a consciência? O que a inteligência humana está expressando, é chamado de consciência humana. A consciência desperta não é o que chamamos de autoconsciência real. Você tem consciência em vários graus de expressão. Nós mencionamos certos tipos de consciência. A consciência instintiva, o subconsciente, a consciência de vigília. Estudando a natureza humana, vamos chamar isso de autoconsciência. Mas a nossa verdadeira autoconsciência é a tomada de consciência do eu da alma e, mais adiante, a autoconsciência do nosso espírito. Nós descobriremos que a autoanálise é um estudo em muitos estágios até chegarmos ao verdadeiro self. Então, a autoanálise se tornará para nós a autorrealização consciente. Mas você precisa começar e trabalhar para alcançá-la. Todos perceberão que os desejos são satisfeitos quando você esquece sobre eles. Esquecer-se deles significa dar-lhes tempo para trabalhar. Agora, estou repetindo, nenhum elemental de qualquer desejo pode ser desenergizado antes que o propósito para o qual foi criado tenha sido cumprido. Muitas religiões falam sobre o dia do julgamento. Nada mais. Blasfemo. Não há dia do julgamento. O dia do julgamento é, a cada momento. Não há arcanjo que esteja registrando suas falhas e vindo como um acusador, dizendo, isto está errado. Eles estão amando. Eles estão curando feridas, juntando ossos. Mas, sim, alguém está gravando, mas esse alguém é você. Você está gravando em seu subconsciente o que está fazendo. Cristo disse, qualquer coisa que alguém semeou, assim ele colherá. Na verdade, é a lei. É a lei no eu interior. Então, nós estamos gravando na mente no subconsciente. A gravação está acontecendo a cada momento, você pensa, você deseja e
Você age, semeando o que você irá colher. Seguindo as instruções de Cristo, você nunca deve criticar ninguém. Você nunca deve acusar ninguém, e você nunca deve suspeitar de ninguém, porque você cria um elemental, ferindo-o. Sim, já vimos esse sujeito tantas vezes fazendo isso, aquilo e aquilo. Sim, vendo-o fazendo isso, de bom grado suspeitamos que suas intenções seja gentil com ele. Porque, mesmo que esse sujeito tivesse a intenção, ao suspeitar dele, você o empurra para o ato. Você o manda e o empurra a fazer isso. Mas, não suspeitando, enviando um bom elemental, você o detém. Um pensamento é realmente uma grande força. Uma grande força. Por isso, devemos ter cuidado com esse tipo de força, o pensamento. O pesquisador da verdade, paralelo à teoria, deve ter o lado prático. E paralelo ao conhecimento, devemos desenvolver a virtude. Por quê? Deus nos ajude, se ganharmos poderes e não podermos usá-los para o bem. Seus mestres, com grande tristeza, serão forçados a fechar o seu campo, para que você não cause nenhum dano. Tivemos pesquisadores, estudiosos da verdade que haviam avançado e achado que seus professores não sabiam de suas reais intenções. Há pesquisadores avançados da verdade pertencentes ao círculo interno. Eles não são pessoas comuns. Eles são aqueles cujo ponto central autoconsciente de si mesmos é a alma, não a personalidade. Eles conquistaram a personalidade e a colocaram sob o controle e a orientação de seu eu interior. Eles são os que sabem quem são e o que são. Eles se encontraram. E eu desejo que todos vocês façam o mesmo. Tudo o que você precisa para ter sucesso é a intenção e o desejo de ajudar seu semelhante. Estamos cercados por tanta dor, desespero e desesperança. Nosso mundo precisa daqueles que encontraram equilíbrio para ajudar o máximo a quem puderem. Cristo disse, e a colheita é enorme e os colhedores são muito poucos, é uma grande honra fazer parte do plano divino e servir a este plano divino. Em profunda meditação, observação e concentração, o que chamo de introspecção, pode-se estudar essas coisas. E, com o passar do tempo, os arcanjos estarão dispostos a aparecer para você, para revelar suas intenções, seu trabalho e, principalmente, seu amor, e ensinar-lhe o que é o amor verdadeiro. Agora, a maioria de vocês dirá, por acaso não sabemos o que é amor? Claro que não. Porque o que você considera ser amor é realmente amor por reflexão. Desde o primeiro momento em que você começa, há um choque entre o que você chama de razão, que na realidade é o nosso eu interior da alma e as expressões egoístas da nossa personalidade atual com seus desejos, intenções e propósitos na vida. Nesse momento, devemos perceber que não somos o egoísmo. Nossa personalidade de hoje, que é a soma total não apenas do nosso corpo e emoções, mas também de nossos desejos e intenções, não é o meu eu. Eu posso mudá-los. Eu posso controlá-los agora. Eu posso substituí-los. Agora vejo que até este momento eu estava fazendo mal. Uso da mente, escravizando a mente, sendo esperto em satisfazer minhas emoções, meus desejos, usando o egoísmo como juiz. É um juiz muito errôneo. A educação dos dias de hoje, não posso dizer que ela não é boa, mas ela não é suficiente. Isso significa que não se deve concentrar em coisas externas sobre o que se está conseguindo através dos 5 sentidos. O tempo todo armazenando-os em seu subconsciente. Deve-se começar a estudar o que sou eu, qual é o meu subconsciente, o que é essa minha personalidade, o que é isso que me deixa infeliz. Estou vivendo da maneira certa agora? A vida infinita divina está me projetando, me humanizando, com a intenção de tornar sua criatura infeliz. Por introspecção ou procurando em seu interior, simplesmente verifique a qualidade neste ambiente. A qualidade dos seus desejos, das suas emoções, das suas intenções. Isso é o que eu chamo de introspecção. E esse é um dever não apenas dos pesquisadores da verdade, mas de todo ser humano que quer simplesmente se livrar de todas as misérias da vida. A magia negra é um fato, não um monte de bobagens. Receio não poder revelar mais sobre isso. Não é permitido falar abertamente, porque uma pessoa pode ganhar mais poderes do que ele já está usando indevidamente. Ao saber mais, bem, não queremos criar magos negros. Já há pessoas mais o suficiente. Mostrar fenômenos é mágica e não vamos criar mágicos. Você deve ter isso em sua mente. Eu mesmo, pelo menos, sou o maior adversário da magia. Os espíritos da natureza são parte dos fenômenos da vida, eles desfrutam da vida no modo sensível e instintivo de viver? Eles deveriam estar fazendo isso. Nós, seres humanos, podemos entrar em contato com esses espíritos da natureza e entender como são inteligentes? Sim, quando você desenvolve a si mesmo a sua
Autoconsciência, ainda não a superconsciência de si mesmo, você pode entrar em contato com esses espíritos da natureza, desde que possa entrar em contato com o arcanjo dominante e os anjos acima deles. Muitos estão vindo até mim e dizendo, e Senhor, quero me tornar um clarividente. Claro que você quer, eu rio, mas para quê? Para ver o que? Você cresceu na realidade para saber o que é vida e saber o que ver, ou apenas para vislumbrar algo aqui e ali do plano psíquico e depois, de acordo com a qualidade da sua personalidade, afirmar que você está vendo a verdade? Assim, a clarividência e a clareaudiência não significam nada se a pessoa que a usa não for desenvolvida. O que eles viram e nos oferecem mostra o desenvolvimento e a qualidade de sua personalidade específica. Eles estão apenas colorindo o que viram com suas próprias personalidades. Agora, veremos a energia ou o poder dos elementais da emoção. 1. Elemental é criado por um desejo. O que é um desejo agora? Qual é a principal causa do nascimento de todos os elementais, dos elementais? Do pensamento-emoção? Começando com a composição de um elemental. A personalidade do dia a dia de um homem obedece à lei dos elementais, que é a lei da atração em como saber e ter vendo com a mente algo que você quer conhecer e ter. Então, ao mentalizar visualizar algo, o elemental já criado persuade você subconscientemente a saber mais sobre ele, para que ele possa obter força e energia. É claro que os seres humanos devem ser tentados ao traçar e ganhar o seu caminho, obtendo a força para se tornarem vitoriosos nessa luta. É por isso que Deus está nos dando esses testes. A reencarnação é um fato e tem sido comprovada muitas vezes. E isto é a verdade. Uma das provas é da lei da causa e efeito. Tudo o que você semeia, então você irá colher, disse Joshua. Emmanuel. Você pode ver pessoas morrendo felizes nesta encarnação. Mas, o que virá a seguir, em outra encarnação? Foi Joshua 1. Mentiroso ao dizer, o que você semeia, então você colherá, enquanto você vê pessoas que estão fazendo tantos vícios, tantos crimes, morrendo pacificamente em suas casas? Não. E Deus é tão injusto para um menino que nasceu aleijado, paralisado e sofrendo? Não. Se você semear boas sementes, você terá bons resultados. Essa é a verdade. Não se deve ter medo de que, ao superar o egoísmo, o seu ego será perdido. Não. Porque até a nossa personalidade, a autoconsciência, é Deus. É imortal. E quando Joshua, o homem-deus, Cristo, falando às pessoas comuns, pescadores, a todos disse, e vocês são deuses. E os filhos do Onipotente, ele estava se dirigindo às personalidades de todas aquelas pessoas. Então, cada um de nós como uma individualidade, que é uma personalidade purificada, é imortal. Então, o mundo psíquico é exatamente o mesmo que o mundo material. Lá você pode ver montanhas, mares, lagos, árvores, tudo. O mundo psíquico do nosso planeta é exatamente o mesmo que o nosso mundo material, e nele existem muitas coisas e muito mais do que você pode encontrar no plano material do nosso planeta. E, esse é o mundo para o qual um dia passaremos, ao deixar para trás nosso corpo material, mas não o corpo psíquico. O corpo psíquico tem uma forma e é o molde no qual o corpo material é composto. Então, não existe tal coisa como a morte. Sólido é algo que estamos sentindo e não algo que é realidade fixa. Para um homem ou uma mulher que vive em seu corpo material, uma coisa é sólida enquanto ele a sente como sólida através de seu corpo. Assim, para um sujeito que está deixando seu corpo material bruto em exomatose, quando alguém sabe como fazer isso, e para aquele que o está deixando pelo fenômeno chamado de morte de seu corpo material. Não de seu fim como consciência, não há morte para personalidade, sólido é o mundo vibrando com a mesma taxa de vibrações com o corpo em que estão vivendo. Falando sobre as leis gerais relativas aos elementais, um elemental nunca tem uma inteligência maior do que o sujeito que está dando vida a ele. Mas, ele é muito inteligente em tentar prolongar a sua vida. E desde que é uma necessidade primordial de um elemental, prolongar sua vida, para obter mais poder e energia, sua astúcia é talvez maior, muito maior do que a astúcia da pessoa que o criou os arcanjos, expressando sua autoconsciência arcangélica de acordo com sua natureza, e cooperando juntos na maneira mais perfeita. Estão usando a supersubstância da mente, sem forma, tendo nela os princípios, as ideias, as causas, as leis, tecendo com eles os mundos das formas. Como? Usando a mente. Meditando. Eu disse, tecendo as leis e as causas nos mundos das formas e, dessa forma, construindo os mundos da existência. Os arcanjos caídos que se envolveram em véus de trevas, eles deixaram de ser arcanjos? Não. Eles saíram da unicidade de Deus? Não. Eles estão lá, mas eles se enrolaram com aquele véu de ilusão que chamamos de escuridão. Deus está com eles. Se Deus não estivesse
Neles, eles não existiriam, e eles são seres imortais. O mesmo acontece com os seres humanos. Nós estamos em Deus, nós estamos na unicidade de Deus, a unicidade do ser infinito absoluto. Caso contrário, nós não existiríamos e nós não seríamos dos seres imortais que somos. Eu estava com um menino analfabeto, que mal terminou o terceiro ano de uma escola primária. Ele nem sabia como escrever seu nome corretamente. Nós estávamos conversando e eu estava tentando ver como aquele garoto está se sentindo e pensando. Eu perguntei a ele por que você gosta, George? Ele respondeu. Quando eu crescer, quero comprar uma Mercedes. Sério? Eu disse. Sim. Pedi-lhe que me descrevesse um Mercedes e ele fez uma descrição completa de um belo Mercedes. Então, ele estava usando a chave da visualização, mas subconscientemente, sem saber. Qualquer um, até mesmo um analfabeto, homem ou mulher, está usando a substância suprema da mente. Subconscientemente. Nosso grupo de ajudantes invisíveis encontra grande dificuldade em explicar a um sujeito que partiu, que seu corpo material está decaindo embaixo da terra e que eles estão usando seu corpo psíquico. Agora, é diferente quando eles são educados e ensinados a observar as diferenças do mundo material e as novas leis do plano psíquico, mas quantas deles entendem disso? 2 ou 3 em 100. Eles podem entender, mas eles ainda se sentem assustados. A luz para os seres humanos, desde que tenham seus olhos materiais abertos, é apenas uma gama muito, muito limitada de vibrações. Agora, no símbolo da vida, geralmente nós pintamos este em um fundo preto. Oh! Que é esse fundo preto? A superluz, não vista com os olhos materiais. A superluz, a luz psíquica, conhecida como luz astral. E a luz noética. Não há lugar onde não haja luz, porque Deus é luz. Desde que Deus luz é, já que existe. Luz é. Então, a luz está em todo lugar. É claro que mais do que isto não pode ser revelado. A personalidade temporária gosta de enganar e, muitas vezes, personificar o eu interior. Isso foi observado em psicologia e parapsicologia. Quando você começa sua pesquisa sobre introspecção, deve-se tomar cuidado para evitar cair nessa armadilha. Devemos deixar claro desde o início o que é o eu interior como personalidade permanente. Qual é a personalidade atual, esta última sendo examinada, aquela que gosta de representar o papel do eu interior. Estou lhe dizendo que há 50 anos não podíamos falar dessas verdades sem correr o risco de sermos presos. Hoje podemos falar livremente dessas grandes verdades. Com o passar do tempo, muitas pessoas estudarão e logo aprenderão essas lições nas escolas. Estudos de psicologia, parapsicologia e autocontrole serão o ponto de partida, e então, progrediremos para estudar o eu interior e como um ser humano pode construir seu caráter e viver de acordo com princípios, e não sob os feitiços de seus desejos e efeitos de seu ambiente, por desejos e pensamentos desenfreados, mas sob o verdadeiro racionalismo. Vamos dizer que esta manhã você se sentiu incomodado sem um motivo. Por quê? O que significa, levantei-me sentindo-me aborrecido e ninguém pode falar comigo? O que está acontecendo? Alguém dentro de você vai questionar por quê. Qual é o motivo desse mau humor? Uma pessoa amada ou até mesmo desconhecida pode nos dizer algo e, com a menor provocação, nos tornamos agressivos. Você vai se deparar com esse tipo de comportamento diariamente. Devemos dedicar um tempo para pesquisar e descobrir a causa de tal comportamento e dizer, não, no futuro isso não acontecerá, eu serei o mestre das situações, vou sorrir ou me afastar da provocação. Não há duas personalidades temporárias que sejam as mesmas na constituição de sua personalidade, e no tipo de vida que esses elementais estão vivendo na aura dessa personalidade. Por quê? Normalmente, você pode traçá-los na aura do duplo etérico. Um elemental é criado exatamente como um homem nasce nu. No entanto, esse homem cresce, e cresce mudando sua aparência e se vestindo. É o mesmo com os elementais. Eles são criados bons ou ruins, depende. Mas eles precisam vestir-se com o que eu chamo de certas cores. Sua cor mostrará sua natureza e sua capacidade, e forcem se expressar na personalidade. Entrando no seu subconsciente, não seja enganado por emoções, coisas, mas comece a ser firme, sem emoções. Diga, não, eu não sou culpado por nada que você, seu egoísmo, e fez. Eu sou o observador. Eu sou o único que quer saber agora. Porque esse egoísmo estúpido é muito, muito esperto. Quando você entra e começa a introspecção, este vem e diz, eu e você, tentando fazer com que esses dois sejam os mesmos. Somos culpados. E o que isso cria se você aceitar? Um estado de coisas masoquista que é muito mais perigoso. Agora faremos
Correções: não há tempo para comportamento masoquista e não há tempo para dar-nos razões e desculpas. Você não deve condenar sua personalidade autoconsciente, porque isso seria um ato de masoquismo, um ato que deveria enojar um pesquisador da verdade, apesar de ser encontrado na vida e na conduta dos chamados ascetas de várias religiões. Esse tipo de comportamento masoquista não é para nós. Vamos tratar a personalidade temporária assim como uma mãe faria ao seu filho que se comporta mal, dando-lhe conselhos, um abraço e às vezes um tapinha leve, que só seria feito como uma medida corretiva para orientação e direção no caminho certo, para o benefício da criança. E não por qualquer outro motivo. Durante a introspecção, tente obter a medida adequada. Não é uma régua de borracha que é muito elástica para você e para os outros uma régua feita de ferro. Não pule desse estado para o que eu chamo de hipocrisia. Porque seu egoísmo está assistindo, tentando vir e dizer: você é eu. Eu sou você. Você tem que dizer: não, você não é. O que você descobrirá na introspecção? Que até aquele momento você estava escravizando a supersubstância da mente às suas emoções, desejos, intenções, ao seu modo de vida, e isso é errado, estava escravizando o mestre, escravizando aquele que deveria governar. É através da mente que conheceremos a verdade. Crucificação: quem nos crucificará e quem será crucificado para ressuscitarmos? Em nosso sistema, nós seremos os crucificadores. Mas crucificar a quem? A nós mesmos. Crucificamos o egoísmo da nossa personalidade temporária. O egoísmo da personalidade temporária tem de morrer para que o ser real seja ressuscitado. A menos que você crucifique o egoísmo do tempo e lugar, não espere que seu próprio ser seja ressuscitado. Temos que crucificar nossa personalidade atual, não em um momento, mas a cada momento. Como? Descobrindo a realidade sobre o nosso modo de vida, nossas intenções, nossos desejos, nossas emoções. Esta é a maneira de deter o egoísmo e privá-lo de seu poder. Como estamos fazendo mau uso dessa substância mental e da vitalidade etérica? Pela maneira como estamos vivendo. Não vou chamar isso de pecado, vou chamar de adquirir experiências. Agora, o que é o nosso corpo psíquico ou emocional? Nossos desejos, nossas intenções. É nossos pensamentos? E nossos pensamentos. Juntando o terceiro e o segundo céu, estamos usando a mente em sua natureza noética. Escravizando as emoções e desejos. Com que direito você está fazendo isso? Tudo o que alguém semear, então ele colherá. Tudo o que se pensa, deseja-se ter, colocando sua mente em ação, sua intenção de fazê-lo, se semeia. Podemos ver que os seres humanos hoje se perderam. Apenas observando e conhecendo a verdade sobre o que é a vida, vemos que as pessoas são escravas das circunstâncias que criaram, fazendo mau uso das emoções e desejos. Por tal modo de pensar, o que eles criaram no subconsciente de sua personalidade? Hábitos, maus pensamentos, ideias fixas, fraquezas, paixões, elementais muito maus, cujo resultado é o que? Uma espécie de autopunição em agonia, dor e simplesmente ficar em confusão. A introspecção significa verificar seus desejos, intenções e a qualidade de sua personalidade. Não pense que é uma tarefa fácil. Porque o egoísmo da sua personalidade é muito, muito inteligente. Ele não se entrega tão facilmente. O que você precisa é exercer sua força de vontade e insistir. O egoísmo, a soma total dos demônios humanos, possui uma força de vontade? Não. Mas expressa algo que chamamos de obstinação estúpida insistindo no que ele quer. Não é difícil para você distinguir seu verdadeiro poder de vontade, da obstinação e a estupidez do egoísmo. Então, na introspecção, tudo o que você precisa é estar alerta e fazer uma boa análise da sua personalidade. Cristo disse: conhece a verdade, e a verdade vos libertará das ilusões. Ele não disse que os outros conhecem a verdade e que você apenas aceita o que eles dizem. Ninguém pode satisfazer sua fome vendo os outros comer. Ele mesmo tem de comer. Muitos estão vindo para mim, perguntando: e Senhor, quem sou eu realmente? E eu irei lhe dizer: você deve descobrir por si só. Eu vou te mostrar o caminho. Mostrarei-lhe o caminho, e você faz o resto. Esta é o significado da vida. Isso é o que devemos descobrir na vida. Saber o que somos e quem somos. Ninguém pode ajudar outra pessoa a menos que haja comparação, o que significa mostrar-lhe um melhor estado de condições para que possam escolher. No entanto, pelo menos 80% das pessoas escolhem não fazer a mudança. É claro que estes sábios, esses iluminados através destes séculos em todos os lugares do mundo, do planeta, descreveram aproximadamente as mesmas coisas. Por que não exatamente as mesmas coisas?
Por causa de sua capacidade de ver, entender e interpretar as coisas que viram. Nunca se pode entrar em união com Deus sem ao menos que se entre em união com o próximo. Nada pode existir a menos que tenha uma forma. A forma é uma lei firme, expressa na ilusão do tempo e do espaço. Infernos são hospitais onde você pode encontrar Deus. Mesmo nos lugares que você considera como infernos, estes são bons e belos. No entanto, cada um ali está fechado em sua própria concha, vendo as coisas como ele as sente. Esta é a diferença do mundo material. As pessoas estão vivendo no que chamamos de conchas de realidade. O que significa encontrar o nosso caminho? Na religião, dizemos de voltar para casa. Onde está o retorno à casa? Em algum outro planeta? Muitas pessoas estúpidas pensam que evolução significa ir para outros planetas. Não é necessário mudar de lugar no ambiente externo, mas mudar de lugar no reino dos céus dentro de nós. Então, nós temos que mudar de lugar dentro de nós. Assim, uma das primeiras lições que se tem que aprender é estudar a si mesmo como uma personalidade, e então, desenvolver esta personalidade para níveis cada vez mais altos e mais altos de consciência, para alcançar a autorrealização, tornando-se o mestre dos três corpos, material, psíquico e noético, combinando-os em uma forma, a forma humana, mas agora limpo e não contaminado pelo egoísmo, não mais sujo agora. Não é importante para quem você reza. Para os russos, é para a Virgem Maria de Casa, enquanto muitos gregos oram para a Santíssima Virgem de Tinos ou a Virgem Maria de Lourdes e assim por diante. Como todos esses milhares de elementais criados da Virgem Maria se relacionam com a verdadeira Virgem Maria? São todos apenas inúteis fantasias? Não. A Virgem Maria é a autoconsciência absoluta dentro dos universos, a autoconsciência superconsciente que envolve nosso planeta. Portanto, cada um e tudo está dentro dela. Quando você pensa em orar à Virgem Maria para ajudar um ente querido, ela estará consciente disso muito antes de você ter proferido a oração. Agora, para chamar-se de buscador da verdade é uma grande honra para você. Por quê? Qual é a verdade? Conhecer a realidade, sobre a vida e sobre você mesmo. Você pode ser um homem ou mulher, é isso que você é, mas quem você é? Você é uma eterna chama do ser ego espírito, um Deus. Assim, o buscador da verdade deve encontrar a realidade desta grande verdade. Os mundos de 4 dimensões e de 5 dimensões coincidem em certos subplanos, mas ainda são diferentes nos outros subplanos. Estou lhe dizendo, quando você é autoconsciente pela observação nestes mundos, os mundos psíquico e noético, você é livre para ir a qualquer lugar, para qualquer lugar em qualquer subplano que você desejar, se você se tornar um mestre desses mundos. Aqueles que estão em subplanos inferiores não podem ir para um plano ou subplano mais alto, a menos que seja retirado o peso que os mantém lá, e estes pesos são certas qualidades na sua personalidade. Então, temos que limpar nossa individualidade dos trapos da personalidade. Quando você lê livros sobre uma pirâmide, não entende o que isso significa. Claro, estas são as coisas ensinadas em nossos círculos internos e mais internos. Todo o mundo material, tudo o que é material bruto de uma galáxia para qualquer tipo de forma, tem como símbolo disso, uma pirâmide com uma base de 4 lados. Esta é a lei deste mundo material de 3 dimensões. Cada lado dessa pirâmide simboliza um dos 4 elementos de que falei. Imagine agora através da visualização uma pirâmide de qualquer tamanho que você quiser com uma base de 4 lados e com 4 lados triangulares. Cada lado dessa pirâmide simboliza um dos elementos